Oi pessoal, hoje eu trouxe mais uma resenha pra vocês, Misto Quente. Esse livro eu terminei ontem, na verdade, eu comecei ele tem quase uma semana e eu terminei ele ontem e eu trouxe a resenha pra vocês. Não era esse o livro que eu tava planejando trazer pra vocês, a resenha de hoje, só que, sério, não deu. Eu precisava trazer a resenha do Misto Quente, do Charles Bukowski, eu precisava falar com vocês a respeito desse livro. Então, vamos lá. Quem é o Charles Bukowski? O Charles Bukowski, ele é mais conhecido como um poeta, mas ele também é contista. Charles Bukowski, ele nasceu na Alemanha em 1920 e ele faleceu em 1994. E a forma, assim, esse livro aqui é de prosa, tá? É um romance. Os livros dele mais conhecidos de forma de prosa, romance, são livros onde ele conta um pouco da sua autobiografia, mas, tipo, não é ele falando da sua biografia, minha vida foi assim, sabe? Não. Ele cria um heterônimo, assim como o Fernando Pessoa criou um heterônimo, e nesses heterônimos ele fica contando a história de vida dele, algumas coisas que ele passou na vida dele e outras coisas que ele aumenta. Então, assim, esse livro... Gente, esse livro aqui... Gente, tem pessoas que amam ou tem pessoas que odeiam. O que eu posso falar desse livro? É um livro para adultos, tá certo? Não é um livro para criança. É maiores de 18, sim, tá bom? E ele é muito pesado. Ele é muito pesado. É um livro, não na sua linguagem, até porque a linguagem dele é muito fácil. Não tô falando que ele é pesado porque ele tem uma escrita difícil. Não, a escrita dele, na verdade, é bem fluida, é bem fácil e você consegue terminar até ele rapidamente. É o contexto, na verdade, da vida do nosso protagonista aqui, que é o Henry Tinaski, tá certo? Esse livro aqui é muito pesado. Então, o Henry Tinaski, o protagonista, ele nasce na Alemanha, assim como o Charles Bukowski. O Charles Bukowski, ele era alemão, mas quando ele era mais pequenininho, ele se mudou para os Estados Unidos. E a mesma coisa acontece com o nosso protagonista, o Henry Tinaski. E ele começa o livro contando um pouco de sua vida, do que ele lembra da sua vida, da sua juventude. E a gente tem algumas passagens dele encontrando do relacionamento que ele tinha com a avó dele, do relacionamento quase que inexistente que ele tinha com o avô dele. A avó e o avô, eles eram separados, então esse avô, ele é tido como um monstro aqui na obra. Mas tem uma cena que o Henry, ele se encontra com o avô dele e ele até que é legal, assim. Mas não sabemos. E logo depois o Henry, ele se muda para os Estados Unidos, para Los Angeles, e lá ele começa a vida dele. Então, a vida dele é bem difícil, tá certo? A família dele não é exatamente uma família pobre que não tem condições para nada, mas é uma família pobre que mora no subúrbio de Los Angeles no início dos anos 20, após a Primeira Guerra Mundial, tá certo? E o Henry, ele vai viver todo aquele contexto, né, de 29, da quebra de bolsa de valores. Ele vai pegar também a Segunda Guerra Mundial. Então ele vai viver todo aquele contexto dos Estados Unidos entre guerra, com a Grande Depressão em 29 e tudo mais. Então, assim, é um cenário muito desesperador. O próprio Henry, ele tem uma visão de mundo em que ele não tem esperança em nada, ele é muito desesperançado com a vida. É um livro, assim, que tem cenas muito cruas, porque o Charles Bukowski, ele mostra a vida como ele é. Tanto a sua má relação com o seu pai, em que tem momentos que ele deseja propriamente matar o seu pai, em relação ao sexo, em relação à violência crua e visceral em que ele presenciava com a sua família, porque o Henry Tinaski tem uma família tipicamente patriarcal, né, onde o pai manda em tudo, uma mãe passiva na qual ele aceita, e ele é constantemente humilhado e maltratado pelo seu pai. Seu pai é horrível. Muitas vezes a gente se pergunta, o próprio Henry se pergunta se ele é realmente filho desses caras, porque esse cara, o pai dele maltrata muito ele, muito, 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 muito. Então é um livro muito difícil de se ler, a gente fica às vezes
muito angustiado com a infância do Henry. A gente fica querendo meio que aconteça alguma coisa pra, meu Deus, protege essa criança. E infelizmente não é nada disso que acontece. Esse livro aqui conta da infância dele até a juventude, mais ou menos até os seus 18, 20 anos. E ele é um hype, né, esse livro aqui, entre muitos jovens. Muitos jovens amam o Charles Bukowski, o Misto Quente, e outras pessoas não gostam tanto assim. E infelizmente eu sou daquelas pessoas que não gostaram tanto assim do Charles Bukowski. Eu achei esse livro aqui muito pesado. Algumas pessoas dizem que o Charles Bukowski ele se inspirava muito no seu modo de escrita, de prosa, de romance, nos livros de Dostoiévski, quanto a vida ruim como ela é de fato, com a violência, com as brutezas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com as desigualdades sociais e tudo mais. E até sim tem uma certa parecência, só que o Charles Bukowski, ele é meio que um Dostoiévski 2.0, nível hard mesmo, sabe? Os livros de Dostoiévski sempre, pelo menos até o que eu li, sempre tem alguma lição de moral em relação ao cristianismo, né? O Dostoiévski, ele era muito cristão, só que aparentemente o Charles Bukowski, o Henry aqui, ele é agnóstico, então ele tem uma visão nihilista da vida, o que deixa tudo um pouquinho mais difícil, porque ele não tem esperança em nada, ele vê o contexto da vida em que ele está e ele não tá nem aí pra nada. Então na escola ele é constantemente vítima de o que chamamos hoje de bullying. Então pra ele meio que fugir desse bullying, ele tem que virar, entre aspas, uma pessoa durona. Ele tem que virar uma pessoa que briga. Ele não é muito bem assim, ele tenta lutar assim, ele tenta se integrar com os meninos, tipo, entrando no beisebol, que é muito famoso nos Estados Unidos, só que ele não dá certo, ele é muito ruim, ele só vai se encontrar mesmo no boxe, realmente na briga, e é ali que ele vai se tornar um menino, tipo, durão, uma pessoa que briga, que é durão e tudo mais. Então ele vai criando essa casca de pessoa durona, que não se importa com nada, que não tá nem aí com nada. Minha família é assim e tudo mais, eu sou fruto do meu meio, eu não tô nem aí, eu sou esse porra louca. Mas a gente sabe que lá no fundo ele é uma pessoa muito carente, um menino, uma pessoa muito sensível, e que ele precisa dessa casca, de tipo, eu não tô nem aí, pra ele poder sobreviver, para ele poder ver o dia a dia dele, né? Para algumas feministas, né? Algumas feministas não gostam muito do Charles Bukowski, porquanto a sua língua, a sua literatura, a sua forma de escrita é uma linguagem suja. Eu não diria que é uma linguagem suja, partindo do pressuposto de que é esse o meio em que o Henry vive, e é isso, assim como essas pessoas falam e como eles vivem, é só ele exalando, colocando para fora o seu meio em que ele vive. Então é tudo muito cru, a linguagem é tudo muito cru, a relação que ele tem com a mulher, com as mulheres, a relação desajustada que ele tem em relação à figura feminina é muito cru. Várias vezes ele foge de situações em que ele pode se complicar com mulheres, ou ele se apaixona pelas professoras dele, mas ele tem uma visão meio que hoje em dia a gente pode considerar, entre aspas, misógina, e é realmente de fato. Ele muitas vezes xinga mulheres, fala palavrões, fala muito palavrão. Nesse livro aqui tem muito palavrão, tem muita cena assim de sexo e linguagem explícita e não explícita, por isso eu acho que não é um livro para adolescentes, para crianças, por ser um contexto de uma vida, de uma literatura muito pesada. Então, assim, mas ao mesmo tempo, esse livro é um pouco engraçado, porque o Tinashe, que várias vezes aqui, ele tem tiradas que, sabe, você tem vontade de rir, sabe? E você vai se apiedando, você vai se pegando ao Henry e querendo meio que proteger ele e do pai dele, que é um monstro. Ele realmente é um grande imbecil, o pai dele. E da mãe dele, e o tempo vai passando e nada vai acontecendo, parece que as coisas vão piorando, você fica mais angustiado assim. Então, assim, se eu pudesse
definir esse livro com uma palavra seria como angústia, desesperança. Esse livro me deixou muito mal, gente, sério, confesso. Esse livro me deixou muito mal e é por isso que eu não gostei tanto assim do livro. Não da sua escrita, mas é porque ele realmente é muito pesado, assim. Ele emana coisas muito negativas, assim. A desesperança do Henry é visceral. Isso meio que vai corroendo, vai colocando a gente pra dentro, assim, do personagem. E não foi uma experiência tão bacana, assim. Essa imagem aqui dessa capa, eu acho essa capa muito legal. Eu acho ela muito bonita, assim, eu acho ela muito, né, explícita, assim, do Bukowski. Mas essa imagem aqui não tem nada a ver com a obra, tá? O Henry, esse daqui não é o Henry. Na verdade, esse daqui é um retrato de um autor, de um pintor famoso que eu esqueci o nome. Mas a imagem não tem nada a ver com o Henry, na verdade, né? Como eu já falei, o Henry, ele é muito desajustado com as mulheres, então até o final da obra ele permanece virgem e sem namorada, sem pretensão de namorar, casar e de ter uma família, né? Ele não tem nada disso. E ele vai se tornando cada vez piorando essa situação, né? Ele termina o ensino fundamental, o ensino médio, ele vai criando mais e mais aquela casca, vai pra faculdade, a gente pensa que vai ter aí sim um início, um ponto de esperança, mas é a mesma coisa. Então, é um livro que termina, não tem uma esperança final, não tem uma lição de moral. É realmente o Charles Bukowski tentando botar pra fora todas as suas mágoas do passado. Algumas coisas eu acredito, com certeza, ele aumentou, e outras não, outras realmente aconteceram, mas é o Charles Bukowski expressando toda a sua raiva, rememorando toda a sua vida, da infância até a sua juventude, por aí dos 18 aos 20 anos. Então, cuidado, assim, se você tiver um mau dia. Eu realmente, por várias vezes, eu confesso pra vocês, eu queria abandonar esse livro. Eu queria, gente, eu queria muito. Só que eu precisava gravar esse vídeo pra vocês. Então, várias vezes eu me perguntava por que eu tô me martirizando desse jeito, sabe? E nada contra o autor, nada contra a história de vida dele. O Charles Bukowski teve uma vida, inclusive, muito difícil. Mas realmente aquela sensação ruim, sabe? Aquela angústia, aquela desesperança que vai puxando você junto. Então, é um livro que não recomendo para você ler num fim de tarde, uma coisa legal e tudo mais, não. Se você quiser ler, se prepare e se comprometa a não desistir na metade, nem no começo e muito menos para perto do final. Se comprometa a ler até o fim. Então, eu precisei ler esse livro pra vocês, mas não foi uma boa experiência. E é isso, gente. Tem gente que ama, tem gente que não gosta, tem gente que odeia. Não odeio Charles Bukowski, simplesmente não é pra mim esse tipo de leitura. Livros, fontes e vieses de leituras tem pra tudo que é gosto. E esse não foi o meu caso, não foi uma leitura que me pegou, não foi um autor que eu gostei. E é isso, paciência, gente. Tá aqui a resenha desse livro. Inclusive, eu esqueci de dizer, assim, do ano que ele escreveu, foi nos anos 80. Ele é considerado até um marco, assim, do beat, do niilismo e tal, pai dessas coisas. E ele é bem niilista mesmo, o autor, o Henry, ele é muito niilista em várias coisas, em ponto, assim, de desesperança mesmo da vida. Então, gente, tá aqui a resenha. Leiam para tirar suas próprias conclusões, se você for maior de 18, e se comprometer a ler até o final, porque, como eu já disse, é uma leitura pesada, tem várias coisas aqui, cenas grotescas mesmo, e de visceralidade, de violência, e de várias outras coisas. Então, é isso, gente. Tá aqui a resenha. Trouxe pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês gostam de Charles Bukowski, se vocês já leram Misto Quente, se vocês não gostam de Charles Bukowski, se vocês não gostaram do Misto Quente, que eu gostaria de saber aqui o que vocês acham desse autor. É isso, um beijo e até a próxima semana.